Quinta-feira, 12 de fevereiro, mais um tema do dia. Sou Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Humberto Ferreira, jornalista do 00, para falar um bocado sobre o fecho prematuro da Superliga. Aconteceu ontem o anúncio. Humberto, bom dia. Bom dia, Vítor. Antes de mais, o que era este projeto da Superliga? Este projeto foi criado em setembro, sensivelmente, de 2021, por 12 dos principais clubes do futebol europeu. Estamos a falar de Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Juventus, Milan e Inter de Milão, e consistia em criar uma competição praticamente fechada. Falava-se na altura de 20 equipas, onde estas 12 estariam sempre em ação e depois outras 8 seriam convidadas para participar, mas este projeto teve logo um duro revés à nascença, que foi o facto dos adeptos, principalmente os clubes ingleses, terem levantado uma grande rebelião, com muitos protestos, inclusive com avisos de greve aos jogos, e que fez com que, à partida logo, nos primeiros dias, os clubes ingleses saltassem fora. O Atlético Madrid fez o mesmo, mais tarde aconteceu com os clubes italianos e no final do ano passado foi a vez do Barcelona ter saltado fora e o Real Madrid ficou sozinho, juntamente com a empresa que depois foi criada para organizar este torneio, a A22, para, no fundo, tentarem levar-se uma prova alternativa às competições da UEFA. A equipa, ou estes 12 clubes, diziam que na prática conseguiam arranjar uma maior rentabilidade financeira para os seus clubes do que aquela que recebiam da UEFA, consideravam que o valor era curto e era esta a âncora para a criação da Superliga Europeia. Seria uma prova paralela às competições europeias e que logo à cabeça, a UEFA e a FIFA disseram que clubes e jogadores que participassem nesta competição estariam automaticamente excluídos e iriam receber represálias, neste caso, para não competirem em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e outras competições organizadas pelos dois organismos. E, portanto, houve aqui um grande braço de ferro arquitetado. No ano passado, a empresa A22 anunciou uma reformulação da ideia competitiva, passaria a ter também uma competição feminina, seria uma prova difundida gratuitamente em todo o mundo, ou seja, ao invés do que a UEFA faz em vender os direitos televisivos a canais, esta prova seria transmitida de forma gratuita para todo o mundo e iria ter 96 equipas masculinas a competir e 32 equipas femininas a competir, dividida nesta segunda fase por 4 divisões. Seria uma subida por mérito e uma descida também mediante os resultados desportivos, sendo que as primeiras duas iriam ter 16 participantes e as outras duas 32 participantes, isto na vertente masculina. Portanto, o projeto estava supostamente bem sedimentado e organizado, seria para começar em setembro de 2025, a verdade é que nunca começou e agora chegou ao fim, mas este era, no meio de avanços e recuos de ideias, foi um projeto que não começou bem, porque os passos seguintes revelaram-se sem não serem sólidos, porque logo muitos clubes saltaram fora e até a própria ideia competitiva foi mudada ao sentirem que os adeptos não estavam muito a concordar bastante com esta ideia, porque, acima de tudo, estamos a falar de que as competições europeias privilegiam muito o mérito esportivo nas competições domésticas e era algo que inicialmente a Superliga não tinha como meta para ser um fim. Este projeto ruiu depois de ter sido alcançado um acordo entre Real Madrid e a própria UEFA. Afinal, que pacto é que foi alcançado entre ambas as partes? No fundo, aqui o que aconteceu foi o Real Madrid e a empresa a A22 tinham movido um processo contra a UEFA em outubro do ano passado, depois do Tribunal de Madrid ter dado pela terceira vez, supostamente, razão àquilo que reivindicava o facto de a FIFA e a UEFA terem um monopólio dominante sobre as competições europeias e as competições mundiais, nomeadamente também o Mundial de Clubes. Recordo que o próprio Real Madrid, numa fase muito inicial, tinha-se mostrado contra o Mundial de Clubes por dizer que a verba que iria receber por participar no Mundial de Clubes era muito baixa e queria uma verba maior. E, portanto, logo à cabeça, estas duas entidades moveram um processo contra a UEFA e a FIFA e o Tribunal de Madrid que recebeu e que
que julgou este processo, deu provimento legal ao Clube Merengue e também à A22, pelo facto de considerarem que a UEFA e a FIFA tinham, no fundo, um monopólio e que isso não podia ser viável. As duas entidades acabaram por recorrer, foi-lhes sendo dado razão e no fundo, este acordo acontece mediante aqui um braço de ferro que nunca foi ganho, neste caso, pelo Real Madrid e pela A22, que eram as duas entidades que reclamavam 4,5 mil milhões de euros, estamos a falar de uma verba enorme que proclamavam à UEFA pelo facto de considerarem que estavam a ser lesados em todo este processo de 5 anos, sensivelmente, ou se quisermos 4 anos, porque o 5º ano ainda está em andamento, pelo facto da Superliga Europeia não ter avançado. Era isto que reclamava a equipa do Real Madrid e a A22, e este acordo acontece dizendo a equipa do Real Madrid que, no fundo, cedeu à UEFA para bem do futebol e para o facto do futebol poder estar, neste caso, o princípio do futebol europeu ser mais sólido para os clubes. O Real Madrid fala mesmo no seu comunicado que pretende respeitar o princípio do mérito esportivo, enfatizando a sustentabilidade a longo prazo dos clubes, assim como a melhoria dos adeptos através do uso da tecnologia. Portanto, a equipa do Real Madrid dá aqui o lado, eu diria, mais simples sobre os ideais que defendia na Superliga Europeia, escondendo um bocado a gênese da Superliga Europeia, que seria uma espécie de liga fechada, transformando aqui o tal mérito esportivo e o uso da tecnologia, que era algo que também estes clubes diziam que a UEFA não tinha de uma forma sólida implementada nas suas competições, e era algo que já existia também, e portanto o Real Madrid salta fora, no fundo, diz que o processo que tinha movido já não quer saber dele, e chegam aqui a um acordo e, portanto, o fim da Superliga acontece sem nunca ter havido um apito inicial oficial dentro de campo. E, no fim de contas, que razões encontras para esta prova nunca ter tido um início? Há um trabalho de sombra muito forte feito por parte da UEFA durante este período. Em 2021, quando nasce esta Superliga Europeia, em paralelo, em conversações com a entidade que gera, no fundo, o Sindicato dos Clubes Europeus, a Associação de Clubes Europeus e a UEFA, começaram a trabalhar em conjunto para que as competições pudessem ir ao encontro dos ideais dos clubes. No fundo, a UEFA não quis criar competições, não quis reformular os seus modelos competitivos sem saber se os clubes estavam dispostos a. Portanto, e esta foi a grande vitória da UEFA, foi conseguir, no fundo, reformular um modelo competitivo e apresentá-lo antes mesmo da Superliga Europeia e da A22 ter apresentado aquele modelo competitivo que te falei no início, em que estávamos a falar de 96 equipas em competição, 16 numa primeira liga premium, 16 numa segunda liga, se quisermos aqui quase que uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e depois 2 conferences. Era esta a ideia que a A22 apresentou no seu modelo competitivo e a UEFA já tinha chegado a um modelo competitivo semelhante. Portanto, a reformulação dos modelos competitivos das competições europeias, nomeadamente com uma Liga dos Campeões onde não há equipas a serem relegadas para a Liga Europa, uma Liga Europa em que as equipas também competem muito mais tempo, a fase Liga fez com que, e este trabalho, no fundo, invisível durante algum tempo, e o desmembramento, naturalmente, por parte de vários clubes da Superliga, fez com que a prova nunca ganhasse uma solidez. Portanto, eu diria que esta Superliga Europeia é criada quase em café e na manhã seguinte vamos colocá-la em prática e anunciar com grande pompa e circunstância. Eu acho que não houve bases sólidas para que os clubes conseguissem perceber a dimensão do passo que estavam a dar. Quando perceberam que o passo era demasiado arriscado, alguns vieram para trás, outros tentaram seguir em frente sem medo, mas a verdade é que a falta de sustentabilidade do projeto, em paralelo com a solidez que a UEFA apresenta
de mais de 50 anos de organismo, fez com que depois, no bolo final, a prova nunca viesse a ser organizada e arrancada, muito por força também do trabalho paralelo, como te disse, que a UEFA fez ao longo deste período. E depois deste braço de ferro, a UEFA acaba por ser reforçada de alguma forma? Eu acho que a UEFA sai reforçada na ótica de organismo que soube gerir um processo com muitas pinças. Estamos a falar dos grandes tubarões do futebol europeu. Se olharmos a esta lista que te apresentei de início, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Juventus, Milan e Inter de Milão. Portanto, estamos a falar quase da nata das natas. A UEFA, isto acompanha também a força dos adeptos, que se mostraram bastante indignados para com a decisão de quem geria os clubes nesta altura, de seguirem com o processo sem que os adeptos pudessem ser, no fundo, tidos ou achados sobre esta decisão, e a UEFA ganha também vantagem disso. Eu acho que a UEFA, a pressão que é colocada, nunca tendo sido de uma forma oficial, mas a verdade é que, oficiosamente, se alguém competisse nesta competição, iria ter represálias, principalmente nas competições de seleções. E isso era algo que os jogadores, de alguma forma, viam com maus olhos, porque estavam, no fundo, aqui no meio de um barco e sem saber para que lado é que, ou no meio do mar, sem saber para que barco é que podiam apanhar a maré. E eu acho que a UEFA, posteriormente a isso, posteriormente a esse braço de ferro mais forte, depois de perceber que a própria Superliga não tinha a sustentabilidade que à partida parecia ter, fez com que a UEFA conseguisse ganhar um bloco muito sólido. E por isso eu acho que a UEFA sai bastante reforçada, à cabeça Alexander Ceferin e todo o seu comitê de organização de competições, porque conseguiu, no fundo, parecendo que não, o grande colosso europeu é o Real Madrid e que fica sozinho nesta parte final no processo, e chegar ao fim e perceber que, apesar de toda a dimensão Real Madrid, apesar de ser o senhor Champions, a verdade é que acabou por cair sozinho e ter que ceder, e eu acredito que principalmente para Florentino Pérez, o dia de ontem deve ter sido um dia de um grande revés de ambição, porque era de facto uma ambição na cabeça de Florentino Pérez, que esta competição ia avançar, o Real Madrid ia ter mais uma no seu historial e que iria mostrar que o Real Madrid era mais forte que a própria UEFA. E, portanto, chegar ao fim e perceber que há um acordo e que a UEFA sai em vantagem desse acordo, eu acho que é efetivamente um sinal claro de que os organismos ainda servem para muita coisa e principalmente aqui para tutelarem o desporto europeu. A UEFA sai bastante reforçada com esta situação. Obrigado, Humberto. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Termino a recomendar um novo episódio do Destino Saudade, onde poderão encontrar uma conversa com Hélder Postiga, internacional português.